Estamos no ar. Estamos começando mais uma live do PSB de Vitória da Conquista, o webinar Pensar Bem, Pensar Conquista Criativa, Humana, Inteligente. E no dia de hoje, nós temos aqui uma discussão sobre saúde para todos em Vitória da Conquista. Então, é com muito orgulho e honra que o PSB de Vitória da Conquista convidou para poder contribuir com esse debate a doutora Monalisa Barros, que é enfermeira, que é psicóloga, desculpe, já comecei aqui, né? Está fazendo pós-doutorado em Portugal, está em Coimbra, então a gente agradece demais por ela estar, inclusive, em um fuso horário diferente, está disponível para poder daí tirar um tempinho para nos atender e poder contribuir com esse debate importante, já que ela foi uma das pessoas que contribuiu demais com essa discussão quando esteve à frente do Conselho Municipal de Saúde, mas também como cidadão, como psicólogo, como professora, sempre deixou a sua contribuição aqui na nossa cidade. Também está com a gente o psicólogo Rodrigo Ribeiro, que também é um pré-candidato a vereador do PSB, mas que tem uma ampla participação nas políticas públicas municipais, atuando enquanto psicólogo no município de Vitória da Conquista, e o funcionário público e ex-vereador de Vitória da Conquista, que não só convive e conheceu a problemática da saúde, o nosso companheiro Florisvaldo Bittencourt. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E nesse primeiro momento eu passo aí a palavra para a doutora Monalisa para que ela possa fazer um apanhado dessas considerações iniciais, e na sequência a gente passa para os demais companheiros. Eu queria agradecer, estou honrada com o convite do PSB, eu que sou uma pessoa que não sou filiada a nenhum dos partidos, mas se é um partido que comunga com a visão de esquerda, nos permite contribuir sempre com essa leitura que a gente possa fazer da saúde pública no país e na nossa cidade. Então, muito obrigada pelo convite e estou muito honrada em estar aqui com vocês. Bom, a saúde pública no país é uma política de Estado que precisa ser defendida por todo cidadão, independente de que governo esteja no momento, em que momento. É uma política que foi criada nos anos 80, efetivada pela sua lei orgânica no ano de 1990, assinada inclusive pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, a lei orgânica 8080 e 8142, que subsidiam o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único ele nunca foi efetivamente implementado como a lei propõe. Houve sempre lutas sociais importantes em defesa do SUS ao longo de todo esse período. Nos últimos anos, ele vem sendo vilipendiado de forma absurda, principalmente a partir do ano de 2018. O que acontece? Às vezes, as mudanças no nível federal, a gente imagina que demorem a chegar no nível local. Nós temos uma conjuntura bastante difícil na condução da saúde, porque se por um lado a gente tem um governo federal que anda cortando cada vez mais verbas do SUS, recentemente, essa semana, cortou o subsídio para o tratamento da hemodiálise, por exemplo. Por outro lado, a gente tem um governo municipal que dialoga pouco com um instrumento fundamental na execução da política pública de saúde, que é o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele é anterior, inclusive, ao próprio SUS, né? Ele já existia desde 1940, mas ele toma contornos mais deliberativos a partir da Lei 8142. Então, o Conselho, ele é uma representação da sociedade, cada segmento escolhe e indica um representante, e esse coletivo de pessoas representando diversos segmentos que compõe a plenária do Conselho Municipal de Saúde. Sendo assim, é um conselho que defende o SUS. Muitas vezes, na minha gestão, eu vi inúmeras iniciativas do conselho em colaborar com o governo Wesley, por exemplo. Quando nós fizemos inúmeras
sessões extraordinárias para a construção do Plano Municipal de Saúde, o Plano Plurianual de Saúde, quando fizemos gestões para melhorar os índices de vacinação, que estavam baixíssimos e que a gente conseguiu resgatar, quando fizemos várias gestões para conseguir a aprovação da policlínica, ou seja, o Conselho sempre esteve à disposição. Entretanto, havia um desconhecimento nessa construção de parceria que gerou uma série de atritos que me parecem que foram potencializados nesse último ano, inclusive depois que eu saí, não pela minha saída, óbvio, mas pela conjuntura que existiu historicamente e que tem agravado a relação do prefeito da prefeitura com o Conselho Municipal de Saúde, que é uma coisa muito triste, porque impede o avanço dessas políticas de forma mais harmônica, né? Mas eu queria só pontuar, não vou me estender muito mais, porque sei que aqui é um debate, mas eu queria pontuar que algumas decisões do nível federal vão ter impacto a partir de agora. Por exemplo, o ano passado houve um corte na verba para vacina. Então, os municípios iniciam o ano com o regime de vacinação normal ao longo dos primeiros meses, e a partir de agora, do meio do ano, com o corte que houve o ano passado, para o orçamento deste ano, vai começar a faltar vacina. O efeito disso vai acontecer a partir do ano que vem, quando algumas doenças que foram erradicadas começarem a surgir. E as pessoas já não fazem a vinculação do que aconteceu em 2019. Então, em 2019, houve corte de verba para vacina, houve corte da farmácia para todos, houve o corte do NASF, né, da operacionalização do NASF. Agora, a gente vê o corte do tratamento da hemodiálise, e os efeitos vão acontecer tardiamente, porque tem um orçamento anterior em vigor. E as pessoas não fazem mais associação dos fatos ocorridos no nível nacional para o nível local. E as pessoas do nível local, ao defender a política nacional, também não atribuem essa relação de nexo causal. Então, há uma dificuldade grande dessa compreensão na pele da população do quanto esses cortes advindos desde 2018, inclusive o teto de gastos, produz no dia a dia das pessoas. Então, esse é um problema grave, um paradoxo grave que a gente tem que lidar, e que quando o município ele reconhece essa dificuldade do governo federal e transparentemente divide com o Conselho as responsabilidades de como fazer um cobertor curto caber nas necessidades do município, isso é uma coisa muito mais harmônica. Agora, quando o município nega esse lugar legal, né, balizado por uma lei federal, que é 8142/90, de um espaço democrático, de deliberação da política pública, bom, aí ele fica sozinho, precisa responder sozinho por todas as consequências benéficas ou maléficas da sua condução frente aos problemas que advêm à saúde. Ótimo, muito bom pegar esse panorama inicial. Eu queria passar para o Rodrigo Ribeiro poder também trazer alguma contribuição, algum questionamento para a Mona Lisa, e na sequência, Florisvaldo. Obrigado, Gidelson. Aproveitar para dar boa noite mais uma vez à Mona Lisa Barros, ao amigo Val. Mona Lisa, eu sou trabalhador no NASF hoje, atualmente, né? E tenho percebido de perto essas mudanças na política que teve no NASF, inclusive, que a portaria que saiu no fevereiro desse ano ficou praticamente à mercê, né, do gestor local, o que se fazer com os trabalhadores, né, do NASF, e todas aquelas diretrizes do cuidado da atenção primária, nós não temos mais nenhuma segurança disso. E esses efeitos desses cortes, desses retrocessos que você mencionou na política, né, do SUS, né, vamos dizer assim, de 2018 para cá, estávamos conversando semana passada que já chegou os efeitos. A sensação que nós temos aqui em Vitória da Conquista, eu espero que alguns colegas do NASF estejam nos assistindo, porque eu falei muito dessa live para eles hoje, é que o desmonte já começou. O desmonte do NASF
em Vitória da Conquista já começou, e nós temos várias informações, para dizer a verdade, que o desmonte do NASF, por exemplo, em outros municípios já foi efetivado. Né? Isso eu estou falando aqui para direcionar aqui onde eu estou hoje, o espaço que eu ocupo hoje, que é do NASF. Mas se também falarmos de saúde mental, que é uma outra política também, que eu e você temos, eu posso colocar assim, temos uma grande aproximação, também, né, não é agora, mas com mais intensidade, também vem sofrendo inúmeras pauladas, vamos dizer assim, do ponto de vista de investimento, de retrocesso da forma de cuidado, das diretrizes do cuidado, enfim. Então, esses efeitos, né, devastadores que essas ações a nível do governo federal já está repercutindo aqui para a gente. Sim. Aqui no município. Tanto a nível de investimentos e até mesmo das próprias diretrizes. Né? A gente tem percebido, por exemplo, no NASF, lógico que tem uma compreensão muito maior, né, da atenção básica, no sentido desse desmonte. A gente sabe que, no fundo, que existe interesse privado nisso, né? O próprio Mandetta, quando ele entra no Ministério, ele entra com esse propósito. Ele precisou passar por uma pandemia para entender a grandeza do que era o SUS. Ele teve que enfrentar uma pandemia para poder compreender isso, né? E isso foi a palavra deles, de Mandetta, né? Quando ele sai, ele diz que ele não sabia o tamanho do SUS. Sim. Então, assim, a gente começa a perceber que, de fato, o desmonte que tanto nos preocupava há pouco tempo atrás, principalmente para a questão da atenção primária, de fato começa a ser ativado e começa a chegar. Né? E chega de um momento bem complicado, né? Infelizmente, associado a um contexto de pandemia e que, no meu ponto de vista, ela só serviu, vamos dizer assim, entre outras coisas, mas serviu muito. Sou muito cuidado para falar isso, para não ser interpretado como o ex-presidente Lula, mas serviu para mostrar a lástima que é as políticas sociais no mundo, também, né? As políticas sociais, no caso a gente está se referindo aqui à de saúde, especialmente, mas a lástima que é. Né? A gente tem que entender aqui que os países ditos desenvolvidos, que na verdade fomentam muito mais esse sistema, esse modus operandi de consumo e produção, eles não tiveram nenhum preparo, não estavam preparados para enfrentar uma pandemia. A gente pode falar aqui de Estados Unidos, de Alemanha mesmo, da própria Itália, França, enfim. Todas, se dependesse, se fosse para entrar numa guerra, é isso que é uma coisa importante que a gente precisa pensar. Se fosse para entrar numa guerra, talvez muitos estivessem preparados, mas não estavam preparados para poder entrar, para enfrentar uma pandemia. Ou seja, as políticas foi um tapa na cara do planeta, vamos dizer assim, essa pandemia, para mostrar o quanto que as políticas sociais elas são necessárias. E que esse sistema, da forma que vigora, se não for compreendido de fato, que políticas públicas de proteção, como é a nossa política de saúde aqui, se ela não for compreendida pelo planeta, isso é um investimento e não despesa, eu acho que futuramente, porque eu não consigo nem imaginar um mundo pós-pandemia, eu acho que vai ter uma série desse mesmo vírus ou de outros vírus que vão surgindo, vão ser, talvez a palavra não seja rotineiros, mas vão ser, de certa forma, presentes, né, nas nossas vidas mais daqui para frente. E se esses países, consequentemente o Brasil, não compreender que essas políticas sociais é o que, de fato, vai poder contribuir para uma saúde melhor, vai ficar complicado. Eu acho que até aquelas pessoas que não compreendiam o que era o SUS, diante de um contexto tão ruim para a população, né, que eu posso falar aqui dos aspectos emocionais com muito mais propriedade, mas as consequências tão nefastas que essa pandemia trouxe, só não compreende a importância do SUS nesse momento agora, quem não quer. Só não compreende a importância das políticas sociais, quem não quer. Eu queria até pegar essa fala de Rodrigo. Posso, Juranço? Tranquilo, fica à vontade. Porque, assim, é importante a gente diferenciar a reação que o nosso país teve da reação que outros países tiveram. Nós temos 3 líderes mundiais de extrema-direita, ou, sei lá, fora da extrema-direita, né? Que seria o Boris Johnson, o Trump e o Bolsonaro. O Boris Johnson logo ficou doente e foi para o SUS, o NHS, na Inglaterra, e saiu de lá com uma outra visão do coronavírus e uma outra visão do NHS, reivindicando um suporte ao NHS que ele queria acabar, porque ele queria privatizar um sistema único fortalecido, que é o do Reino Unido, em que
tem uma cobertura total e praticamente não tem serviço privado. O Trump, que falava mal e desconsiderava a pandemia, mas que voltou atrás, se submeteu ao FDA e está correndo atrás do prejuízo lá com milhares, milhões de pessoas contaminadas. Por mais que ele minimizasse, ele retroagiu no seu discurso. Se a gente for pegar os outros países da Europa, a Alemanha, que tem a melhor estrutura de saúde pública, ela não teve o colapso do sistema de saúde. Ela respondeu muito bem ao sistema de saúde. O sistema de saúde dela respondeu muito bem. A Itália, que sofreu muito por conta, inclusive, da quantidade de idosos, é o país que tem o maior número de idosos na Europa, também conseguiu conter a contaminação na Lombardia e não espalhou para o resto do país. O nosso país é o que está... Macron, a França, que tem um cara de direita, vai aos jornais dizer que o investimento em saúde não é gasto, é investimento. Ele passou a entender, pós-pandemia, que a saúde é uma defesa nacional. O sistema de saúde fortalecido é um recurso de defesa nacional e que ele precisa ser revisto, né? Então, é muito importante que a gente garanta esse sistema. Isso, palavras de Macron, que é um cara de direita. Então, houve a possibilidade de muitos líderes nacionais reverem suas posturas e fazerem construir uma compreensão de que a saúde pública ela é, de fato, necessária, precisa de proteção e precisa de... Aqui em Portugal, por exemplo, eles conseguiram conter, fazer o achatamento da curva, não houve colapso, a gente está com uma morte por dia ao longo da última semana. O Portugal teve 1.500 mortes por toda a pandemia, né? O número maior que nós tivemos aqui foi de 45 mortes num dia. Então, mas foi extremamente radical no lockdown, extremamente radical, e as pessoas acolheram, não houve nenhum empresário indo para a rede social se queixar de que ia ficar pobre ou de que ia falir. O governo, que é socialista, inclusive o primeiro-ministro é socialista, ele, do Partido Socialista, convocou os bancos e informou logo os bancos que durante a pandemia banco nenhum podia ter lucro, e que todo o lucro durante a pandemia precisava ser revertido no trabalho e que estava proibida a divisão de lucros. Então, houve um trabalho e todos os partidos se juntaram a ele e disseram, mesmo os partidos de direita, não de extrema-direita, que tem aqui uma extrema-direita que é o Chega, né, mas só tem um representante, esse daí nem entra em nenhuma discussão. Mas todos os demais partidos se juntaram para dizer ao presidente que esse era o momento de lutar por Portugal e não por questões políticas. Então, foi feito um trabalho. Então, o mundo deu exemplos para o Brasil de como enfrentar a crise. E nós chegamos na crise depois de ter tido a China, de ter tido a Itália, de ter tido a França como epicentro, ter tido os Estados Unidos como epicentro. Foi aí que chegou no Brasil. E não aprendemos nada. Nós continuamos com um presidente negacionista, uma extrema-direita, não posso chamar nem de direita, porque eu vou estar ofendendo pessoas que têm posturas diferentes das minhas, mas que têm valores e responsabilidade social de outra ordem, mas tem, né, e com amor ao país, porque esse governo que está aí, ele demonstrou total irresponsabilidade com essa crise. Não é à toa que nós somos o pária do mundo. Eu e meu marido aqui em casa, a gente sempre fala que a gente tenta não ler as notícias do Brasil, porque é de uma crueldade. Eu acho que vocês não têm ideia, e aí eu também não teria se não tivesse aqui, de como é viver uma crise de pandemia sem o acréscimo da angústia e da ansiedade de não ter uma gestão dessa crise. Porque como nós estamos vivendo um país que tem uma gestão da crise, a gente consegue manejar somente a ansiedade pessoal. A gente não tem que manejar uma ansiedade social, de futuro, porque você vê que o desmonte está sendo tão grande
que o corte para o tratamento para hemodiálise foi ontem. E o ministro demissionário da Educação, antes de sair, acabou com as cotas dos programas de pós-graduação. Ou seja, eu não sei o que sobrará desse governo, desse país, sabe? Desse Estado, porque não é desse governo, porque o governo vai passar. É o que vai ficar de desmonte pós-governo. Eu não tô nem pensando no mundo pós-pandemia, sabe, Rodrigo? Eu estou querendo saber o que vai ser do Brasil pós-governo atual, que tem data para terminar 2022, e eu não sei o que vai restar, porque conquistar direitos é muito difícil, e perdê-los é muito rápido. A gente está assistindo isso, né? É isso. Tranquilo. Eu ia só reforçar, Mona Lisa, estava até com essa pergunta aqui já, né? Eu ia perguntar essa sua... por estar vivendo em Portugal, porque foi um dos primeiros artigos que eu li de um professor de matemática que fez aquelas estatísticas de tipo assim, Portugal está fazendo o seu dever de casa e está cumprindo os requisitos da OMS no sentido de preservar as vidas. E aí você deu exemplos aí da direita, e só para a gente registrar também que o nosso vizinho aqui, a Argentina, está fazendo a lição de casa em relação não só ao cuidado com a vida das pessoas, fala assim, não importa, os trabalhadores serão garantidos a eles o salário, a renda, a possibilidade de comer. Então, quer dizer, um governo como o nosso, que é perverso, que é um desgoverno, como você disse, e aí eu aproveito para poder Floresvaldo entrar aí no circuito também, porque, assim, é um governo que a gente não tem ministro da Saúde já há algum tempo, né? O que tinha, só para deixar registrado, era pela privatização, mas teve que se enquadrar por conta da pandemia, né? Mas vale até elogiá-lo que pelo menos ele aproveitou para se enquadrar, né? Ele teve a coragem de assumir tecnicamente a condição dele de médico e de não se curvar sua responsabilidade ética e profissional, né, enquanto alguém que tem uma formação na área de medicina. Nós não temos um ministro da Educação, né, não tínhamos, apenas... Então, quer dizer, não dá para essa altura do campeonato, cuidando das vidas das pessoas, estar na picuinha ideológica e política partidária. Então, nós somos partido, queremos o debate político, mas no momento próprio, como estamos fazendo agora. Então, eu aproveito isso para falar com Floresvaldo, porque também nós temos um prefeito aqui que teve, no primeiro momento, os cuidados que foi orientado, mas eu acho que muitos de nós, e sabemos o drama das pessoas que estão desempregadas, que estão sem receber a remuneração por não estar girando o comércio local, mas nós achamos precipitado, como a voz de alguém leigo, digamos assim. Então, eu queria ouvir também um pouco essa impressão de Floresvaldo sobre as iniciativas do Poder Público Municipal, que ainda bem que, apesar de termos um presidente irresponsável da necropolítica, mas os governadores e os prefeitos, no limite constitucional, é quem consegue controlar isso dentro de cada território. Então, mas mesmo assim, alguns deles têm dado vacilos do ponto de vista de que pode causar um impacto negativo em relação à vida das pessoas. Eu queria passar para Floresvaldo comentar um pouco isso também. Pois bem, Judelso. O SUS, que todos nós sabemos, é uma conquista do povo brasileiro. Sim. Principalmente do trabalhador. É importante que se diga, e talvez seja aí o ponto central das questões, que é quando se discute a política pública, a chamada elite que controla a economia do país, ele se coloca à distância do SUS. A pandemia veio para mostrar a importância do SUS, a importância do serviço público para atender a população. E para nós aqui, Vitória da Conquista, por exemplo, nos eleva ainda um grau maior de responsabilidade, porque nós fomos levar também à municipalização do serviço de saúde. Isso faz com que todos nós, como sociedade de Vitória da Conquista, tenhamos uma responsabilidade ainda maior pelo sistema, mas, principalmente, o gestor da cidade, ele tem que ter uma compreensão e uma leitura de uma responsabilidade maior. E também está aberto para que a sociedade participe das decisões. Sim. Nós estamos vivendo um momento de muito conflito aqui em Conquista, onde o governo municipal ele não reconhece a figura do Conselho Municipal de Saúde, que é a representação da sociedade, do qual tem um poder deliberativo, tem um poder de orientar, de fiscalizar e de contribuir também para orientar o governo. É tanto assim que o prefeito aqui criou um conselho paralelo para tentar, diante da opinião pública, desmoralizar o Conselho Municipal de Saúde. Porque o objetivo, e aí eu volto para o início do que eu falei,
Porque o prefeito ele também tem a primícia de que o SUS não é tão importante. E ele age dessa forma porque quando se trata da universalização do serviço, significa trabalhar para o povo como um todo. É a primícia do SUS, é a universalização do serviço, para que todos sejam alcançados. E aí eu estou até com uma anotação para... O orçamento de Vitória da Conquista para esse ano, por exemplo, da saúde, é 286 milhões. É uma quantidade, do ponto de vista numérica, importante. Mas você chega na unidade básica de saúde, você não encontra um paracetamol. O profissional de saúde não tem a luva, não tem a máscara para atender, porque o Covid é um desafio também para atenção básica. Sim. Porque é a porta de entrada do serviço de saúde e a atenção básica. Então, o cidadão que está lá, principalmente a camada pobre da sociedade, que está na periferia, a porta de entrada do atendimento do serviço de saúde é a atenção básica. E se o prefeito ele ignora isso, é tanto assim que Vitória da Conquista já está passando pelo 5º secretário de saúde nessa gestão. Isso demonstra que não tem norte. E se não tem norte, você fica meio que atropelado. O prefeito criou um conselho consultivo de empresários do setor privado, contadores, empresários de empresas privadas, para discutir algo que é público, que tem que ter alguém para... Eu não consigo entender como é que o prefeito não dialoga com os infectologistas, com os cientistas, com a universidade, com os médicos, para tratar, digamos assim, dessa pauta de momento que é o Covid-19, para que seja o norte da gestão, seja baseada num diálogo com o Conselho Municipal, que é importante que se diga, o Conselho Municipal está representado em todos os setores da sociedade. E a partir desse olhar, o prefeito ele estabelece uma diretriz. Agora, a Vitória da Conquista, ela passa por uma coisa, é o seguinte, o governo municipal baixa decreto fechando o comércio, e acha que por isso já está pronto, está tudo certo. Não percebendo. Me assustou. Não percebendo. Isso. Doutora Margarida, a gente não percebe, por exemplo, uma orientação do poder público. Orientar a sociedade. Com 286 milhões, você não vê uma campanha de orientação. Para que a atenção básica possa estar atendendo. Os nossos agentes de saúde estão lá na frente de batalha, abandonados. Os nossos técnicos de enfermagem, nossos enfermeiros estão abandonados. Porque o poder público, a gestão municipal, não tem um olhar para esses profissionais. Consequentemente, e aí eu quero abreviar esse primeiro momento que eu estou aqui discutindo, é o seguinte, tem um universo de subnotificação do Covid aqui em Vitória da Conquista muito grande. Aqui nós temos assim, um universo de 400 pessoas oficialmente, mas tem o próprio poder público, ele reconhece que está sob investigação mais de 3.800 pessoas. Essas 3.800 pessoas sequer fez o teste inicial. Ou seja, para que o poder público tenha um parâmetro de como atuar. Mas por que isso? Isso também não é à toa. O governo municipal não faz isso para dar a falsa impressão que está tudo sob controle, porque ele quer atender esse nicho do poder econômico, porque quem orienta o prefeito, quem assina as notas, são as associações de empresários, diretor de shopping, mas não se tem a ciência nas decisões. Então, para concluir esse primeiro momento aqui, Judelcio, eu queria colocar o seguinte, o que falta, acima de tudo, e no Brasil nós passamos também por esse primeiro momento, se você tem um governo central, o presidente da República, que é um negacionista, ele está negando tudo, e nega inclusive a importância do SUS. Então, se você tem um país que é uma federação, uma confederação de vários estados, governadores, e um momento de polarização muito forte da política, que visa também em alguns governadores, inicialmente, a reproduzir a negação do problema. Os prefeitos também. Aí teve que aprender no tombo, ou seja, levar o susto e estão se organizando, ou seja, está fazendo com que temos experiência como a de Salvador, por exemplo, que o prefeito é de uma natureza política diferente do governador, mas que entendeu o que estava em jogo. Mas em Vitória da Conquista, por exemplo, o prefeito até o dia de hoje não entendeu. A ponto de que entrou na justiça contra o governador, porque estava brigando por R$2, enquanto poderia estar construindo uma parceria
para um atendimento muito mais arrojado da população. Então, esse pensamento é o que mais ou menos permeia a Vitória da Conquista. O prefeito está dizendo que não vai atender sequer a orientação do Ministério Público. Ou seja, que está orientando o prefeito para tentar chamar ele para a razão. A Câmara de Vereadores também está completamente vendida nesse pensamento do prefeito. Então, eu acho que esse debate que nós estamos construindo aqui é importante, mas é importante também que a gente mostre para que a população entenda a importância e a conquista que é o SUS para todos nós. Porque na hora que aconteceu essa pandemia, a gente só pôde pedir socorro em um lugar, no SUS. Nenhum outro setor pôde nos oferecer esse serviço, esse atendimento. Então, de início, eu gostaria justamente de apresentar isso, essa compreensão a partir do poder local, a partir do governo municipal, e a importância de que é também a gestão plena de saúde aqui municipal, e que todos nós, como sociedade, devemos nos apropriar e fortalecer o Conselho Municipal de Saúde, e mostrar nesse momento para o prefeito que ele deve ouvir mais o Conselho Municipal de Saúde. É isso, Gildelso. Com certeza. Posso falar, Gilberto? Essa questão, Florivaldo, é super importante, porque a subnotificação é no país inteiro, porque os testes são em número reduzido e foi uma opção do país só testar quem tivesse em situação grave. Isso é um erro, porque em nenhum outro país isso foi feito, e isso é muito ruim, né? Testa-se muito pouco no país inteiro. Além disso, o que me surpreendeu no que tem acontecido com Conquista, pelo que eu tenho lido, é a falta de planejamento mesmo. Porque aqui, desculpe, eu vou fazer de novo o paralelo com Portugal, eles fizeram um planejamento discutido socialmente de como haveria as fases da abertura. Então, houve uma primeira fase no dia 18 de maio, quando voltaram às escolas apenas os meninos do segundo e terceiro ano, equivalentes ao segundo e terceiro ano do ensino médio. Em 1º de junho, as crianças das creches e as lojas foram abertas. No meio de junho, abriu-se os centros comerciais, mas tudo monitorado pelo Ministério da Saúde, vendo como é que qual é os focos de crescimento da doença. E olha que aqui testa qualquer pessoa que tenha sintoma. Então, hoje, a crise do Covid está muito restrita à região de Lisboa, onde eles estão, e Setúbal, onde eles estão monitorando o que houve ali naquela região. E está decaindo em todo o restante do país. Mas eu estou querendo dizer, assim, 200 casos novos no dia, não é 32 mil casos no dia, como tem acontecido no Brasil. São 200 casos no dia, 170, 180, e eles estão... O que eles fizeram? Eles têm um planejamento, as praias vão ser abertas em julho, as fronteiras vão ser abertas em setembro, toda a população discute, sabe disso, acompanha, e tem mais, quando abriu, no final de maio, o primeiro-ministro foi às ruas, andar nas ruas, para dizer à população que podia andar. Ele tomou café numa padaria para que as pessoas pudessem saber que tinha segurança como tomar café na padaria, porque as pessoas não queriam sair de casa, porque as pessoas estavam acuadas, assim, com medo, se protegendo pela própria consciência do que é a pandemia. Isso eu estou mostrando que a atitude do gestor é uma atitude fundamental de referência para a população. Querendo ou não, quando o presidente da República descumpre as orientações do Ministério da Saúde, quando o prefeito municipal abre as coisas, ele está dizendo às pessoas que não tem nenhum problema, e as pessoas vão ao mundo, vão à rua. Isso expõe muito mais, tanto que já houve crescimento, que ainda não é retrato da abertura do comércio de conquista, esse retrato vai começar a aparecer a partir da próxima semana, né, dos 15 dias pós-abertura, que a gente vai ver o estrago que foi feito, essa abertura impensada, e lembrando que, como vocês mesmos falaram, né, no primeiro momento, Ezen foi muito... deu um exemplo de fechar a conquista antes de qualquer coisa. Me surpreendeu positivamente naquele momento. Rapidamente eu compreendi que esse posicionamento não tinha efetivamente uma consistência, tanto é que ele abriu e fechou e abriu de novo.
Então, demonstrando que não há um planejamento, não há uma discussão séria sobre as consequências. Eu vi um documento aí assinado por 6 médicos e mais algumas pessoas, mas que são médicos que, se você for olhar bem, são muito mais empresários da saúde do que profissionais da linha de frente. Então, são pessoas que estão mais interessadas na questão econômica, pessoal, não econômica do município ou do país, mas do que efetivamente olhar os dados da ciência, né? Os dados baseados em evidências científicas. Então, isso é muito grave. E a falta de reconhecimento do Conselho como instância deliberativa é uma falácia para ele, porque qual é o poder que ele tem de dizer ao Ministério Público que ele não vai cumprir? Ele pode ser enquadrado no crime de desobediência civil e pode ser preso. Então, assim, existem instâncias regulamentadas neste país, pelo menos eu entendo que ainda existem, que precisam ser reconhecidas. Eu acho que quando ele fez todo o embate com o Conselho, eu acho que a raiva dele, inclusive, deve ser em função de ter que reconhecer o lugar do Conselho. Eu quero lembrar que eu não tenho nenhuma vinculação com o Conselho mais, porque eu era representante da UESB, eleita em plenária do DCN, o departamento do qual eu faço parte, e que quando eu pedi afastamento, entrou outra pessoa no meu lugar. Hoje eu não sou nem conselheira, não acompanho por dentro a discussão, não faço parte do grupo de conselheiros que participam da discussão, mas como cidadã acompanho porque vejo publicamente as notas do Conselho, tenho amigos que continuam trabalhando lá e que trocamos informações, e até hoje, por exemplo, eu recebo muitas vezes pedido de entrevista sobre alguma nota do Conselho, eu tenho que lembrar, olha, não sou eu a presidente do Conselho, a presidente do Conselho é a dona Lúcia Dória. Hoje alguém me ligou perguntando que soube que eu estava muito doente, e eu falei, não, eu estou muito bem de saúde, eu quero até aproveitar essa live para dizer que eu estou muito bem de saúde, mas é porque tinham ouvido falar de uma condição de saúde da dona Lúcia, da presidente do Conselho, e logo atribuíram a mim, né? A minha participação aqui tem a ver com a minha história, por ter estado ali por 2 gestões no Conselho, e do qual me honra muito esse lugar, e eu sou professora de saúde pública, do curso de medicina da UESB, né? E sou militante do SUS, ativista, sempre que posso, e por isso estou aqui como cidadã que defende essa política, né? Mas acho que Erzen se incomoda muito com o Conselho exatamente por ele ser obrigado a reconhecer o papel do Conselho, porque muitas coisas que ele pensou em fazer foram interditadas por ações do Conselho, desde sempre, inclusive na gestão atual, da qual eu não faço parte. E queria lembrar que não foram 5 secretários de saúde, não, viu, Florivaldo? Foi mais. E só que eu me lembro, teve Séries, Juca, depois entrou Regina Helena, entrou Ramona, depois entrou Regina Helena, depois saiu Regina Helena, entrou Alex, e agora voltou Ramona, como interina. E deve haver então, quando for nomeado o próximo, será o 7º. É isso. Queria aproveitar, eu acho que nós do PSB, e foi unanimidade o convite à Mona Lisa, e até pela isenção, Mona Lisa, que se você fosse presidente atual, talvez, para pegar alguma questão aí com o prefeito, então assim, você está totalmente isenta, está até fora do país, mas está estudando exatamente para aprofundar ainda mais o seu conhecimento e contribuir, que sempre contribuiu com a cidade, a gente mais uma vez agradece. Aproveito para dizer aqui, quem entrou aí pelo meio do caminho da nossa live, que nós estamos aqui discutindo uma saúde para todos em Vitória da Conquista, com a psicóloga Mona Lisa Barros, direto de Coimbra, em Portugal, que está fazendo um pós-doc lá, com o nosso companheiro Florisvaldo Bittencourt, que é ex-vereador, que conhece a problemática da cidade como um todo, não só de saúde, então participou, conhece orçamento, conhece problemas. O nosso companheiro também, Rodrigo Ribeiro, que é psicólogo, que também é pré-candidato a vereador. Aproveito para poder falar e mandar um abraço em nome da direção do PSB, aqueles que estão nos assistindo, porque assim, nós temos inclusive, Mona Lisa, aproveitei esse recado aqui, companheiros que trabalham direto na ponta. É fundamental que a gente fale aqui não só da Covid-19, mas assim, a preocupação com a dengue, que em Conquista os casos são cada vez mais alarmantes e que a gente se pega de surpresa. Então, mandar um abraço aqui para a dona Dalva, que é nossa companheira agente de saúde, Hélio,
que é inclusive da área de saúde também, como a gente de saúde está se lançando pré-candidato a vereador, para poder exatamente ter vozes de pessoas na ponta, né, que fazem esse trabalho preventivo na ponta. Então, uma série de outros companheiros, depois a gente vai registrar aqui, que tem mandado um abraço aqui para a Mona Lisa, a exemplo de Sérgio Magalhães, Ricardo Marques, Gislane, Zé Carlos, tantos outros. Então, estou aproveitando esse pequeno intervalo e passando a bola aí para o nosso companheiro Rodrigo, que ele possa também falar um pouco dessa realidade, porque antes da gente encerrar, ainda não estamos chegando nos finalmente, mas eu queria que a gente apontasse algumas coisas para a conquista também, que a gente sabe que a pandemia é uma realidade que vai continuar nos incomodando e a gente tem que ver como vai ser esse novo normal, que nunca vai ser o normal, mas é preciso pensar nas outras áreas também, porque as pessoas têm problemas de saúde mais diversos. Esse é um drama que nós estamos vivendo no momento, mas é preciso pensar nas outras áreas de atuação do setor de saúde, e pensar principalmente para quem está nos ouvindo a responsabilidade do voto, né? Nós temos uma Câmara de Vereadores que, infelizmente, tem sido omissa, seja de oposição à situação. E aqui eu vou falar em meu nome, mas acho que pode ser a opinião da maioria, que mesmo os vereadores, se dizem de oposição, não têm cobrado a responsabilidade do prefeito com determinados investimentos e transparência com recurso público. E o executivo, quando a gente escolhe, assim como o prefeito e o presidente, quando a gente escolhe errado, infelizmente a gente tem que pagar um preço, e com retrocesso. Inclusive no caso de conquista de um prefeito que sequer consegue executar metade das obras que o antecessor deixou recursos e projetos prontos. Então, não dá. Um novo gestor tem sempre que realizar tudo que estava planejado e um pouco mais. Essa é a visão de quem vota para que a cidade consiga deslanchar e avançar numa perspectiva de futuro. Mas eu passei para o Rodrigo para que ele possa comentar também. Veja bem, Gideus, eu queria... se a gente prestar bem atenção, a gente vê lá, como a Mona Lisa falou, o SUS surge lá em 88, é efetivado enquanto lei em 90, e para além da questão da equidade, da universalidade que Val mencionou, nós temos uma questão da integralidade. E se a gente estiver falando aqui de uma saúde para todos, eu acho que se a gente não falar dessas políticas de forma integrada, as políticas sociais de maneira integrada, nós não temos nunca a capacidade de fazer uma política de saúde com qualidade. Olha, veja bem, o SUS está indo para 32 anos, não é isso? Se eu não me engano, 32, né? É isso aí. Até hoje, como Mona Lisa falou no início, o SUS ainda ele não se efetivou 100% por uma série de problemas. Não vou mencionar todos aqui, mas principalmente por conta de uma corrupção estrutural e dentre outras possibilidades, de outras questões que tem aí, que envolve isso. Mas a gente não consegue, com tanto tempo de SUS, ainda focar nessa questão chamada integralidade. A gente foca muito na doença ainda. Esse é um grande problema. Por exemplo, hoje nós atravessamos um problema com a pandemia, sim. Mas nós temos que entender que o vírus, ele não é o inimigo. Eu estou fazendo aqui uma leitura para que fique bem claro a importância da política de saúde. A consequência de ter surgido uma pandemia, ela é muito mais humana do que do vírus. O vírus e bactérias existem vem antes do que a própria vida humana, inclusive. E sempre estiveram aí. Então, a degradação do meio ambiente é o que fez esse vírus surgir. A gente tem que ter clareza disso, a gente tem que ter consciência disso perfeitamente. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, de política de saúde se a gente não falar de outras políticas, inclusive a ambiental, inclusive políticas no âmbito de habitação, de alimentação. Isso que é importante. Trazer respiradores é importante, construir leitos é importante? Mas enquanto essas ações específicas no tratamento de doenças quando surgem, por exemplo, se continuar dessa maneira, nós nunca vamos ter uma política realmente eficaz de saúde. Então é importante chamar a atenção aqui para essa questão da integralidade dessas políticas, para que de fato, porque, como eu falei agora há pouco, de maneira, não gosto dessa palavra, é porque eu não estou achando outra, mas de maneira corriqueira, talvez, vamos nos deparar com situações como essa mais vezes. E a gente tem que estar preparado para isso, né? E só fazendo uma ressalva também aqui a respeito dessa questão de quando se tem respeito pelo Estado, né? Porque o Estado nada mais é do que uma proteção à vida humana. E aqui na América Latina, por exemplo, todos os países que respeitam essa questão do Estado como uma política necessária, um instrumento de proteção à vida humana,
a Covid-19 teve índices baixíssimos. Então, a gente pode pegar aqui, e por coincidência, são países que não defendem, vamos dizer assim, que não estão alinhados com essa ultra-direita que Mona Lisa mencionou. A gente tem aqui Uruguai, Argentina, a própria Venezuela, enfim, todos os países que, coincidência ou não, que a gente pode ser considerado países hoje governados de esquerda, tiveram índices mais baixos em relação a essa questão do Covid. Só um adentro aqui também, Mona Lisa, rapidinho. Essa questão aqui do município, claro, nós temos sim fatores, e eu não faço aqui meia culpa de nada, não. Acho que a gente tem que ser combativo mesmo, tem que dar mostrar a cara mesmo, como o Val fez durante o seu mandato, pelo menos que eu acompanhei seu último mandato de vereador, que ele realmente ia para frente e questionava e defendia o que achava certo, porque assim, as consequências a nível nacional têm caído diretamente aqui nos municípios, isso é fato, isso é consequência da política. Mas uma gestão que, de certa forma, também concorda com muita desse pensamento que é do âmbito nacional, implica aqui. Então, se nós temos médicos do ramo, do negócio da medicina, que lucra com medicina, eu não acho que esses médicos têm capacidade de estar aqui para poder defender o SUS. Esse é um ponto de vista meu. Eu uso muito uma metáfora, Rodrigo, quando eu dou aula, para explicar aos meninos a diferença do sistema privado para o sistema público. Se eu sou dona de um hospital do câncer, o que eu preciso, e o meu hospital é privado, o que eu preciso para o meu hospital existir e dar lucro? Pode responder aí. Você precisa de pacientes, de pessoas doentes, de câncer, gerar PAC, sei lá. Da média e alta complexidade, que é o que dá dinheiro, né? Um hospital de trauma. Doença. Eu preciso de quê para existir? De trauma. Preciso de acidente de carro para ele existir. Isso é ruim na lógica liberal? Não é ruim, porque eu, como cidadã, quero que o hospital exista, ele precisa ter lucro não é pecado na nossa sociedade capitalista, ele precisa existir, e eu, quando ficar doente, eu quero que ele exista, porque eu quero recorrer a ele. Entretanto, e aí vamos pensar na saúde pública. A saúde pública, o dinheiro é curto. Eu tenho um hospital de câncer público. O que eu preciso para que esse hospital continue existindo? Que exista menos câncer. Eu preciso investir na prevenção. Eu preciso investir na atenção básica para evitar que esse paciente chegue no terceiro nível de prevenção. Então, são duas lógicas bem distintas. Se você está no serviço privado, tem uma lógica. Se você está no serviço público, a lógica é outra. Se os aconselhadores do prefeito são todos da lógica do sistema privado, como que essas pessoas podem legislar sobre a saúde pública? E aí, eu vou voltar aqui, você falando a questão do Estado, os países que tiveram melhor resultado, para além dos países de esquerda que você citou, teve alguns países de direita que tiveram bom resultado aqui na Europa. E esses países, o que tem em comum? É a política de bem-estar social. Os países que têm compromisso com o bem-estar social, independente se hoje seu gestor é de direita ou de esquerda, está respondendo melhor, porque ele já tinha uma estrutura, uma infraestrutura montada para que responda ao desejo e à necessidade do cidadão. E aí não é só a política de saúde, é a política de educação, a política ambiental, a política social, tudo isso junto. Então, basicamente, os países da Europa não são extremamente neoliberais como é os Estados Unidos. Então, eu queria até, desculpe eu sei do avançado da hora, mas eu queria contar aqui para vocês, eu fiz meu mestrado na Inglaterra no ano de 96, 97, e a primeira coisa que me surpreendeu quando eu cheguei, era uma escola de pós-graduação médica, na Universidade de Exeter, foi a forma como eles apresentavam o mundo. O mundo, para mim, virou de cabeça para baixo ali, em 1996, porque, assim, eles apresentam, por exemplo, qualquer dado, mortalidade materna, vamos citar um que é a minha área de estudo, mortalidade materna. Aí eles colocam os países de melhores dados, os escandinavos, provavelmente entra aí a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, alguns países da Ásia, como Nova Zelândia e Austrália, os países da Europa Central, Inglaterra, França e talvez
Suíça, e aí lá no final, os ibéricos, né, Portugal e Espanha, pontinhos, Estados Unidos. Não cita o terceiro mundo, nem os países muito pobres, porque não são pontos de equivalência para eles de comparação, porque está muito distante da realidade social. Mas os Estados Unidos aparecem em todas as tabelas no último lugar. Quando eu vi isso, eu me surpreendi, porque o que é apresentado para a gente aí no Brasil é sempre como se os Estados Unidos fosse o bambambam do mundo. E ele não é apresentado assim aqui na Europa. Pelo contrário, ele é apresentado no mapinha dele sempre em último lugar, em todos os índices de saúde e de desenvolvimento humano. Então, essa idolatria pela política americana e essa forma de arrastar a barriga, como está sendo feito pelo governo federal, é de uma pobreza, é de uma falta de conhecimento. Não dá nem para descrever o que está acontecendo nesse governo federal, sabe? E outra, só para fechar, eu queria falar com relação ao colapso da saúde pública, né? Aqui em Portugal, eles montaram um hospital de campanha em Lisboa com 500 leitos. E esse hospital foi desmontado sem ter sido necessário ter usado. E foi comemorado toda a população ter sido desmontado o hospital sem precisar de uso. Aí, no Brasil, o presidente manda a invadir o hospital para ver se tem Covid de verdade, alegando que, em vez de a gente comemorar quando não precisa, a gente está questionando que jogou dinheiro fora quando a gente sequer chegou no ápice da pandemia. Agora, a última notícia que eu tive de Conquista tem 58% dos leitos ocupados. Com o crescimento, porque meu marido fala assim, eu estou mais preocupado com o número de mortes do que o número de contaminação. Olha, a gente precisa ter preocupação com o número de contaminação, ter 32 mil novos casos, significa que daqui a 2 semanas, 15% deles vai precisar de hospital. A Bahia teve 600 novos casos hoje, 15% disso, 90 pessoas, vão precisar de leito de hospital de UTI daqui a 15 dias. Onde é que as pessoas vão chegar? Então, ter 58% hoje em Conquista não é motivo de comemoração com o comércio aberto sem ter controle da pandemia, não. Porque a gente pode ter um colapso daqui a pouco. Então, eu vejo pessoas comparando os números. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem X mortes. A Europa toda tem 200 milhões de habitantes, teve muito mais mortes. Ué, mas aqui já está acabando. A Espanha tem 1 semana que não tem uma morte por dia. E o Brasil ainda está crescendo. Então, a gente não pode falar como se a gente tivesse terminado a pandemia, não, porque a gente ainda tem chão para andar. E a gente ainda vai ver, eu espero que não, mas os números e todos os dados estão mostrando que a gente ainda vai viver situações bastante difíceis. Né? É isso. Só para aproveitar, Mona Lisa, antes de passar para o nosso amigo Florisvaldo, ninguém tem prazer em dar notícias como essa. O dia de hoje completam 10 mortos em Vitória da Conquista, né? 446 infectados, isso dentro dessa subnotificação. Então, na realidade, nós estamos aqui extremamente solidários com essas famílias e também solidário, é importante que a gente registre nessa live sobre saúde pública, com os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, de um modo, todo mundo que trabalha na rede de saúde, porque não é só cumprir a sua função como a gente que é professor, que vai na sala de aula, que prepara, que se desgasta, que tem fatores emocionais. Ninguém faz ideia. Eu tenho um sobrinho que é médico, eu conheço, tenho um sobrinho que é enfermeira, então, assim, a gente sabe o nível de estresse e desgaste que tem sido nesse período para esses profissionais. Então, toda a nossa solidariedade e dizer o quanto é importante ter essas pessoas, porque era muito cômodo. Quem já tem uma condição até razoável, falou, vou tirar minha licença nesse período, e ficar também, mas não, essas pessoas têm uma ética, assim, mesmo muitos que a gente conhece, que poderia ir para a sua fazenda, digamos, não é para seu sítio, para falar, não, vou passar esse período um pouco me cuidando, seria até um direito, mas não, abre mão dessas questões. E quando a gente fala que tem 10 mortos de Conquista, mas que pessoas de outros municípios que morreram em Conquista, vai a mais de 30, né? E se você pensar em quantos já estiveram no hospital e tiveram alta, mas que tiveram sob cuidados desses profissionais, dá mais de 100 pacientes que foram atendidos por esses profissionais, né? E que estiveram expondo só a quantidade de pessoas, de profissionais de saúde do hospital de base que se contaminaram, do São Vicente,
É muito grave. Eles estão expondo a vida deles em nome de defender a nossa comunidade, né? É muito importante lembrar isso deles. Eles não são heróis, tá? Porque quando a gente transforma a pessoa em herói, a gente desumaniza. Eles são humanos que, apesar do medo, apesar da ansiedade, apesar da família que tem em casa e da exposição que vai fazer aos seus filhos, às pessoas que mais amam, estão se oferecendo para ir ao front e defender a vida humana. Então, essas pessoas precisam, sim, ser reconhecidas, não como heróis, mas como pessoas que estão se colocando nesse lugar em benefício de toda a comunidade, né? Honrando o seu voto. Importa com a vida das pessoas, né? Com certeza. Eu queria, ô Florisvaldo, só aproveitar aqui, Florisvaldo, você que foi vereador, tem um banner aqui, um comentário do PSB, que foi uma proposta quando o nosso amigo Dr. Joás, que foi vice-prefeito, defendeu, numa campanha passada, no plano de governo do PSB, transformar o Hospital Crescente Silveira em uma referência para o tratamento cirúrgico de paciente em câncer. Mona Lisa tocou na questão do câncer, por exemplo, aí. Então, Florisvaldo, que foi vereador, claro que quando foi elaborada essa proposta, é em parceria com recursos do governo federal, estadual, e para atender a região, não apenas Conquista. Então, eu queria que você, que também trabalhou, foi vereador, conhece essas limitações de orçamento, dessas possibilidades, que às vezes é mais fácil o prefeito entregar o recurso na mão privada, sem o maior controle da sociedade e também sem um serviço de excelência que possa resolver um maior número de casos. Então, quando foi feita essa proposta, foi no sentido de fortalecer a rede pública em parcerias com a região. Então, eu queria que, nesse contexto, aí, você pudesse também fazer algum comentário. Judelso, a doutora Mona Lisa até abordou mais cedo, e Rodrigo também. Esses serviços são caros. E o setor privado, ele quer porque quer este serviço. E é tanto assim que não só a questão do tratamento do câncer, mas a média e alta complexidade cardíaca é uma guerra. Então, essas pessoas não querem esse serviço no SUS. Eles querem no setor privado. E um dos grandes obstáculos que tem, e está demonstrado isso aqui em Vitória da Conquista, que o prefeito, ele absolveu a ideia, talvez por questões eleitorais e questões políticas, de que ele deve estabelecer uma relação com o setor privado e não com o setor público. Então, é um grande desafio para que possamos construir, para um novo ciclo de governo, essa possibilidade, que o Crescente Silveira, que está subutilizado, que ele possa também atender. Hoje já atende essa área de doenças infecciosas e tudo mais, que já foi um resgate, que já foi muito importante. Eu falo hoje, assim, de recente até o governo anterior. E aí eu queria pontuar duas questões aqui. Aqui nós estamos falando aqui de Covid, mas de dengue em Vitória da Conquista já passamos de 700 casos. Os profissionais de saúde na área de endemias também estão sofrendo lá, por incapacidade de gestão também. O que agora eu estava pensando aqui quando a doutora Marisa fala, se você tem, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, com Vitória da Conquista, tem mais de 15 mil famílias que foram colocadas nesse programa, e você vê a Secretaria de Desenvolvimento Social, não tem nenhuma política que colabore para que possa melhorar também a compreensão, porque o serviço de saúde também passa pela orientação da sociedade para que transforme na cultura. Quando a doutora Mona Lisa aborda muitas questões aí da Europa, é porque a sociedade europeia já está culturalmente preparada para isso. E nós carecemos dessa orientação. Quando você vê uma prefeitura como Vitória da Conquista, que a Secretaria de Educação não tem nenhuma política de aproximação com a sociedade, de busca de orientação para formular uma cultura, digamos assim, de prevenção, mas estou falando só da saúde, né? Prevenção em todo sentido. Prevenção na questão da segurança, de todas as formas. Nós não temos política de governo aqui em Vitória da Conquista que aproxima a sociedade deste conhecimento, dessa formação cultural. Então, é um grande desafio, porque aí os profissionais ficam à mercê do acaso. Porque, por exemplo, a administração municipal está contando com a sorte.
Agora, por exemplo, há menos de uma semana só tinha 5 óbitos em Vitória da Conquista. Nós já fomos para 10, como foi abordado agora. Ou seja, um aumento de 100%. Há 15 dias atrás só tinha 150 casos oficiais, já ultrapassamos 400. E aí é o que a doutora Mona Lisa abordou. E as consequências da abertura do comércio ainda está por vir nos próximos dias. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento agora, de fazer com que o governo, o prefeito, perceba da urgência, da necessidade, temos que pautar isso para que também, porque, por outro lado, nós temos, olha, se nós temos um setor da classe média que controla o comércio, pressionando para abrir o comércio, mas nós temos o serviço de transporte em colapso, como é que essas pessoas estão sendo transportadas? Os profissionais, os funcionários para trabalhar no comércio, mas também os clientes do comércio estão sendo transportados com vans clandestinas, com um sistema de transporte em colapso. Então, isso tudo vai trazer consequência para todos nós. Então, nós temos que também apontar para uma questão de futuro, denunciar isso agora, pressionar isso agora, fortalecer o papel do Conselho, abrir os olhos da sociedade para a importância do Conselho, mas nós temos que também trabalhar com a sociedade para que ele exija dos seus candidatos a prefeito, a vereadores, que também esteja incutido a obrigatoriedade das políticas públicas, em todos os sentidos, na educação, no serviço social, no meio ambiente, que elas se encontrem lá na frente, do ponto de vista orientando a sociedade para que ela se preserve também. Nós temos um nível de vulnerabilidade muito grande, principalmente porque a sociedade ela não está culturalmente preparada para fazer esse enfrentamento. Então, eu gostaria aqui de finalizar, até pelo tempo, de chamar a atenção também, Judécio, como você colocou, para a importância dos profissionais de saúde nesse momento, que está lá no front se sacrificando pela incompetência do gestor municipal, porque ele está lá na frente pegando todas as consequências, ele está se sacrificando na unidade de saúde, está se sacrificando no pronto-socorro lá do hospital, que está se sacrificando na abordagem nas micro-áreas do qual a unidade de saúde está vinculada. Então, nós temos que valorizar o papel destas pessoas e chamar a atenção da sociedade. A cidade tem que entender que esses profissionais estão se sacrificando por ela, mas que disso tem que se tirar um legado. E qual é o legado? É que nós temos que cobrar e exigir do poder público, dos nossos gestores. O prefeito ele não pode ser uma figura ausente como é o nosso prefeito. A Câmara de Vereadores ela não pode ser ausente do jeito que é. Por exemplo, num momento como esse, nós não vemos nenhum tipo de tensionamento por parte da Câmara de Vereadores para que o prefeito se coloque na razão. Então, o que é que está se faltando? O CDL que está dialogando com o prefeito, porque a família da vice-prefeita controla o CDL. Mas não que está em jogo a vida das pessoas. Por exemplo, já tem 2 semanas o comércio abrindo. Qual foi, economicamente, o que foi arrecadado desse comércio verdadeiramente, que valeu a pena o tamanho sacrifício? Então, por fim, aqui, Judécio, é justamente a gente pautar que equipamentos públicos como o Crescêncio esteja na agenda da administração municipal, que esteja na agenda da cidade, mas que esteja na agenda da cidade também a exigência de que as pastas do município, as secretarias se comuniquem para construir uma saúde coletiva. Porque o sistema que nós temos hoje é do Deus dará. O cidadão, é inadmissível que você vá nos finais de semana, nas feiras, como a Feira do Rolo aqui, por exemplo, que é uma feira informal, que tenha 3, 4, 5 mil pessoas e não tem um agente da prefeitura lá, pelo menos orientar e mostrar que eles estão comprometendo a saúde não só deles, como das famílias deles. Então, nós temos que fazer esse debate. E riquíssimo do jeito que é, com a contribuição da doutora Mona Lisa, e riquíssimo do jeito que é, com o papel que o PSB está se colocando diante da sociedade para construir esse debate, é que eu encerro aqui chamando a atenção para isso. Nós temos que ter esse papel pedagógico. A sociedade tem que sair disso tudo aprendendo algo.
Ela tem que saber o que é que ela está passando, para que chegue nesse nível que está a Europa hoje, que a Europa lá atrás também já penou muito. Entendeu? Inclusive na Itália, por exemplo, eles subestimaram a questão do Covid e pagaram um preço altíssimo. Os Estados Unidos, o governo central também fez igual o governo do Brasil, fez brincadeirinha com a situação. Mas lá ele tem um poder econômico, tem um poder do capital de mandar um cheque pelo correio de $1.200 para cada cidadão americano. Mas, Florizão, que o cara que foi atendido lá, o senhor que foi atendido no sistema nos Estados Unidos, recebeu uma conta de $1 milhão para pagar? De $1 milhão, porque falta SUS. Inclusive, o governo Trump é negacionista, ele não quer serviço público lá. E nós temos serviço público aqui e o governo central querendo desmontar, né, com essa visão liberalista. Ah, não, vamos assim, o que eles querem é diminuir o poder do Estado. Quando ele fala poder do Estado, significa diminuir a capacidade do Estado de tratar o seu povo através do SUS. Então, é essa mensagem final que eu gostaria de deixar, e que eu não sei se vai ter mais tempo para poder fazer outra intervenção, é de parabenizar a direção do PSB por estar propondo esse debate e agradecer de forma significativa a doutora Mona Lisa, que se dispôs a nos dar essa aula, porque ela tem esse acúmulo histórico que ela presenciou, vivenciou, e participa e se formou também para isso, né? E aí eu gostaria de agradecer meu amigo e companheiro Rodrigo, e a você, Judel, que está conduzindo os trabalhos, e dizer que esperamos em Deus, mas acima de tudo nas nossas atitudes, que possamos construir uma sociedade melhor a partir da compreensão da importância das políticas públicas. É isso aí, um abraço. Valeu, só queria, antes da gente fazer mais uma rodadinha assim daquele chamado pinga-fogo, bem rápido, mas antes chamar a atenção que nós estamos exatamente registrando aqui os amigos, por exemplo, Rita Francisca, nossa companheira Ritinha, que também é na ponta, trabalha com a saúde preventiva, né, como agente de saúde, tem colocado, sempre chamando a atenção, ela e Dona Dalva, sobre os casos de dengue, nos grupos de zap, gente, eu sei que a pandemia, tal, nós estamos nos cuidando, tal, mas a dengue também mata, vamos cuidar, tal, então, são companheiros que trabalham nessa área, né, na militância, o companheiro Caio Coelho, que está aqui, sempre botando intervenção, então quero dizer que todas essas observações que foram registradas aqui nos comentários, nós vamos estar exatamente discutindo para poder incorporar aquilo que for viável a um plano de governo. E só lembrar para todos, para que nessas considerações aí finais, tanto de Rodrigo quanto de Mona Lisa, e Val, mais uns 30 segundos aí, a gente entender o seguinte, que as pessoas que estão nos assistindo, Conquista tem uma zona rural gigantesca. Então é fundamental que um governo também para o futuro não deixe morrer ou desprestigie a atenção básica, o chamado médico de saúde da família que vai na ponta, ou seja, não basta apenas construir um posto de fachada e esse médico passa lá de vez em quando, de 2 em 2 meses, ou seja, é preciso ter algum, e aí dentro desse programa que a gente quer elaborar, a gente sabe que o custo é alto, que a operacionalidade disso não é simples, mas na pior das hipóteses, não só fortalecer esses postos na zona rural e nas comunidades da periferia, porque o serviço público ele tem que ter prioridade para as comunidades menos protegidas, porque quem é da classe média, quem é da elite, tem os planos de saúde para poder a gente recorrer. Então o poder público tem que priorizar aquele. O SUS é universal, todos nós sabemos disso, é importante destacar, não discriminará ninguém, mas é preciso que o poder público tenha essa atenção. Então, por exemplo, o serviço móvel na zona rural, é preciso chegar também, se não é possível, edificar, porque às vezes fica apenas o prédio, o que importa é chegar a esses profissionais para orientar a comunidade e poder fazer o atendimento básico, para prevenir. Essa que é fundamental, e a gente já tem um município privilegiado pelos últimos 20 anos dos nossos governos, que cuidou bem da base sanitária, né, do esgoto sanitário de Vitória da Conquista, que avançou com parcerias com o governo federal, estadual, em gestões anteriores. Então, são ações como essa que a gente tem que pensar para um plano de governo mais amplo e que a gente possa assistir a comunidade da periferia, que muitas vezes é alijada do processo, principalmente por Conquista, está no entorno, centralizar aqui o serviço, aproximadamente 100 cidades da região vêm aqui absorver esse serviço. Então, não é algo simples. Todos nós conhecemos isso, mesmo sem ser profissional da saúde. Então, eu queria aí que Rodrigo, nesse apanhado final, registrar isso que nós estamos
observando, e Mona Lisa, se quiser, inclusive depois, no privado, algumas propostas que possa mandar para o nosso presidente André Ará, que pediu para não deixar de registrar aqui o agradecimento e um abraço. Qualquer um dos que estão nos acompanhando pode mandar para o nosso e-mail propostas para que a gente possa avaliar com a equipe técnica da área de saúde e poder incorporar essa defesa independente. Claro que a gente quer ter candidatura própria, mas independente que ela tenha, nós vamos estar cobrando um programa de governo de interesse à saúde pública para o futuro gestor, aquele que foi eleito, preferencialmente com a marca do PSB, mas se não for, estaremos cobrando, enquanto mandatos de vereadores, enquanto militantes. Então, vou passar aqui rapidamente para o nosso amigo Rodrigo, depois para a Mona Lisa, e Florisvaldo, a gente precisa dar um tchau aí. Rodrigo, seu microfone está fechado. Ainda não. Aí, agora sim. Ok? Beleza. Então, eu gostaria de parabenizar aqui, primeiro, a iniciativa do Partido Socialista Brasileiro aqui de Vitória da Conquista, saudar mais uma vez aqui Val, dizer a Mona Lisa da minha satisfação em poder estar presente em algo que ela participa, para mim isso já vale muito, e dizer o seguinte: nós que estamos aqui postulando uma vaga, né, um cargo eletivo, nós temos que ter a convicção que é a hora de olhar para frente. O mundo, eu insisto nisso aqui, entra agora em uma nova ordem, né, considero uma nova ordem mundial, onde em cima da mesa de vereadores, de prefeitos, de gestores do Brasil, da gestora da Nova Zelândia, de onde quer que seja, a pauta políticas públicas sociais vai ter que estar em cima dessa mesa, né, vista como algo que seja eficiente do ponto de vista de promover saúde, né? Então, essa integralidade das políticas vai ser necessária e chamar o debate, né, nesse sentido, porque se não for por esse caminho, já ficou claro, né, que o caminho que esses últimos anos, principalmente, mas que a humanidade tem encaminhado, não tem dado certo, né? Então, eu chamo aqui a atenção para isso, reforço a importância do nosso partido e também dos nossos candidatos para ter o compromisso com esse discurso das políticas públicas sociais de maneira integrada. Eu agradeço demais poder participar com vocês aqui e obrigado mais uma vez, boa noite. Então, minha vez, né? Eu queria agradecer a companhia de Gildeus, Rodrigo e Florisvaldo nessa conversa, foi muito interessante. O convite do PSB, eu fico muito honrada por esse convite. Eu queria também ressaltar a necessidade do SUS ser estudado na escola, no ensino médio. Eu acho que se não entra efetivamente na política educacional, eu acho que os partidos podiam tomar essa iniciativa de tornar mais palatável e compreensível o que significa realmente uma política de saúde universal, gratuita, como é a proposta do SUS aos jovens, para que os espaços de controle social sejam efetivamente ocupados com qualidade, porque as pessoas precisam... veja só, o Conselho Municipal de Saúde não tem um site. Durante o período que eu estava como gestora, pedi inúmeras vezes um estagiário de comunicação para divulgar o que a gente fazia, e eu não conseguia fazer a divulgação, porque o SECOM centralizava que tudo que tinha que sair, tinha que ser aprovado pela prefeitura, e a gente batia de que o Conselho tinha uma especificidade diferente, não era um órgão municipal, era um órgão de fiscalização, e mesmo assim, as nossas salas e plenárias sempre foram lotadas e eu acredito que continuam sendo. Imagine se a população de fato conhecesse. A gente teria ainda maior, a participação ainda mais efetiva da população. E quanto mais a população conhecer, quando começa o ano letivo na medicina e me convidam para falar para os calouros e seus pais, como aconteceu antes de vir, em agosto do ano passado, eu pergunto assim, quem aqui é usuário do SUS? Umas poucas mãos levantam e falam assim, gente, todos nós somos usuários do SUS. Você não compra
você não vai no salão de beleza sem que o salão tenha sido certificado pela vigilância sanitária. Você não recebe uma água na sua casa sem que o SUS tenha dado a autorização dessa água chegar até você e tenha sido analisada. Você não compra uma carne se não tiver a inspeção daquele estabelecimento funcional. Você não vai a um restaurante sem uma autorização. Você não faz uma vacinação que não seja, todas as campanhas de vacinação são feitas pelo SUS, né? Então, se você é um renal crônico, você vai precisar do SUS. Se você é um paciente portador de câncer, você vai usar o serviço do SUS. Se você é um transplantado, você só tem direito ao transplante pelo SUS. Se você for um portador do HIV, o único espaço que você vai ter direito à medicação é o SUS. Ou seja, o SUS ele é central na vida do sujeito no Brasil. E o Mandetta, quando fala que ele passou a entender o SUS a partir do momento da pandemia, porque ele pôde perceber o quão o SUS, apesar de nunca ter sido implementado efetivamente como proposto desde o início, ele hoje representa um eixo central na capacidade de promoção de bem-estar social. Então, é importantíssimo que o SUS seja apropriado por todo cidadão brasileiro e defendido por todo cidadão brasileiro, independente de que partido você seja, porque ele é um patrimônio nacional. Como o Floresvaldo disse, ele não é resultado de um partido ou de um político único. Ele é um resultado do movimento social, movimento sanitarista, da década de 80, que nasce a duras penas na discussão do que a gente queria de futuro para esse país, né? Eu sinto muito orgulho de ter me formado em 1985 e pela UFBA e ter participado muito desse movimento sanitarista na década de 80. Então, o SUS, ele precisa ser defendido, ele está sendo vilipendiado como nunca nos últimos 3 anos, e mais do que nunca ele precisa de defensores, ele não precisa de ninguém mais para detratá-lo, como já tem sido feito, e isso é muito, muito importante ser resgatado, e o PSB está de parabéns pela promoção da discussão, e que esse tema percorra todas as propostas de governo para a nossa cidade, e do Legislativo e do Executivo. Bom, eu só para concluir rapidamente... Não abraça a Tereza que está falando aí, de vez em quando ela manda, Teca, estamos juntas, que o Conselho Municipal continue bastante atuante. Desculpe. Não, tudo bem. Legal. E aí, agradecer mesmo esse encerramento, e pegando o gancho do que a doutora Mona Lisa falou, eu acho que todos os candidatos a prefeito e a vereadores, que é a eleição municipal agora, deveria, acima de tudo, publicamente assumir um compromisso de defesa do SUS. Porque um vereador e um prefeito, um candidato que não defenda o SUS, ele não está à altura do seu povo. Porque é para o povo, e somente para o povo, que o SUS existe. Então, e o motivo disso tudo. E aí, só para concluir, Judelcio, aqui você citou Zona Rural, nós temos 308 povoados e 11 distritos, uma população de mais de 70 mil habitantes na Zona Rural. Então, mais do que nunca, a importância do SUS para que alcance esses espaços que ninguém vai. Porque Cercadinho está 100 quilômetros daqui, e se não for o SUS, a saúde não vai lá. Então, o mais é agradecer a todos que participaram, os nossos amigos que deixaram seus recadinhos, que acompanharam, que assistiram, nos acompanharam. É um agradecimento imenso a todos vocês. E, mais uma vez, agradecer a todos pela participação e dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês. Um grande abraço. Beleza, Floresvaldo. Só lembrando que a nossa próxima live vai acontecer no próximo sábado, salvo engano, às 16h40, Meio Ambiente e Turismo Sustentável para a Vitória da Conquista, com o professor Zé Carlos, que é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, já foi nosso secretário de Meio Ambiente, o companheiro Sérgio Magalhães, que é empreendedor, estudioso da área e que domina bem o tempo, e o nosso professor também, Fabrício Vieira. Então, são 3 pessoas que dominam essa temática e querem discutir, trazer propostas para a cidade em relação ao meio ambiente e ao turismo sustentável, para que a gente tenha realmente uma cidade cada vez mais sustentada em todos os aspectos. Então, mais uma vez aqui, agradecer a participação da psicóloga Mona Lisa Barros,
Rodrigo Ribeiro e Floresvaldo Bittencourt. Ficamos por aqui e vamos estar com esse canal à disposição para que aqueles que não tiveram oportunidade, em outro momento, possam compartilhar com amigos e prestigiar esse debate e mandar o seu recado, suas ideias, para que a gente possa ampliar essa discussão do plano de governo do PSB. Um abraço a todos e, mais uma vez, obrigado à participação de todos. Tchau. Tchau.